nós estamos iniciando uma série de entrevistas seguindo a vocação da FAM em trazer conhecimento, aquilo que eu chamo de consciência da nossa atividade. E a gente vai começar uma série de entrevistas que, na minha compreensão, hoje nós começamos com o pé super direito. Vamos falar aqui de quem é esse personagem que vai contar para a gente um pouquinho sobre compliance e governança. Nós vamos bater um papo, eu e o Breno, né? A gente vai bater um papo com a Maíra Figueiredo, ela que é graduada em Direito, pós-graduada em Direito Empresarial e Compliance pelo Instituto IBMEC, MBA em Gestão Jurídica, também pelo IBMEC, pós-graduada em Direito de Seguro, cursando MBA de Gestão de Seguros também. Ela que foi palestrante lá na Suíça, de um curso que fala também do nosso processo que a gente está passando aí de transformação do setor mutualista. E quem vai me auxiliar aqui é o meu companheiro, meu camarada, o Breno, que está assumindo uma posição muito importante dentro da FAM na parte de comunicação. Então, seja muito bem-vinda, Maíra Figueiredo. Obrigada, nossa, é uma honra estar aqui, né? Eu sempre recebo esses convites com muita felicidade. Eu acho que é um momento que a gente tem realmente para esclarecer o máximo de dúvida que as pessoas estão. E eu acho que eu fico muito agradecida da FAM tá se propondo a fazer esse tipo de coisa para o mercado, porque acho que a gente tem um dever, sabe, Calbi, de levar conhecimento, de trazer informação. E eu acho que a FAM reforça o compromisso que ela tem. Tá? Muito obrigada pelo convite, agradeço muito e estou sempre à disposição. Gratidão é nossa, né, Breno? Vai ser muito bom hoje, né? Eu tô aqui para poder também aprender com você, viu? Porque acho que é bom a gente estar perto de pessoas que sabem mais que a gente, né, Calbi? Então, hoje eu tenho certeza que vai ser um podcast maravilhoso. E é bom, uma coisa que eu sempre faço, Calbi, para antes de começar, até para conhecer um pouco mais de você, que você acabou de ler esse extenso currículo, né? Que dá para ver que é uma pessoa que tem uma bagagem Nós ficamos até pequenos, né? Eu falei, não, e eu aqui, quem que eu sou? Mas conta um pouquinho pra gente, tem quanto tempo, já que você já tá nesse meio associativo, já tem quantos anos? Como que você começou aqui? Pois é, eu já tenho aí Nossa, é difícil a gente parar no tempo, mas eu tenho de formada eu tenho quase 20, né? Tô fazendo 20 esse ano. Você vai acabar entregando sua idade. Pois é. É novinha. Um perigo, né? Mas eu tô no mercado aí já tem pelo menos uns quase 15 anos, né? Mais ou menos, se tiver um pouco mais. E aí eu comecei lá atrás, naqueles, né? Quando a gente... Num escritório de advocacia, né? E... eu vim conhecendo o mercado, né? A gente começou altos e baixos, a gente viu a SUSEP fazer fiscalização em loco, né? Na época os fiscais iam em loco, a gente começou a ter decisão favorável, desfavorável, tivemos vários momentos, assim, processo administrativo, ação civil pública, ação penal depois, veio a sequência de ações penais, depois veio fiscalização da Receita Federal no meio do caminho, indo fiscais também em loco lá na associação. Então a gente pegou veio polícia também, será? Veio polícia, e aí a gente fez uma apólice coletiva, fizemos um guarda-chuva ali numa tentativa também de tentar frear um pouquinho desses avanços. E aí, assim, a gente veio seguindo. E depois, em determinado momento, eu tive o meu escritório, né? Passei a ter o meu escritório e tive um convite também de assumir um jurídico interno dentro de uma associação grande, com uma atuação no Brasil. E ali foi uma experiência muito interessante, sabe, Breno, que eu tive, porque eu comecei a entender os problemas internos que o jurídico externo não enxerga, né? E aí eu comecei a ver os problemas diários, aquelas coisas que a gente passa a compreender, as dificuldades, o atendimento, né? O sinistro, o problema ali da venda, de como a venda foi feita. Então a gente começa a... Aí veio essa busca também por compreender, assim... que, como advogado, a gente precisa compreender um pouco mais o processo interno do que só externo. E agora eu tô com o meu escritório, fazendo uma fusão aí, né, grande com o Gabriel e com a Isabela Bonfim, né, Gabriel Borges, e a gente veio trazendo muito isso, assim, o nosso compromisso com a informação correta, né, com realmente esclarecer corretamente o cliente, trazer uma solução que de fato atenda o cliente, né, que não seja uma venda, uma coisa, né, que seja... Então eu acho que é isso, assim, um pouquinho rapidamente do meu histórico aqui, que eu acho que eu tento contribuir. É o que eu falo, assim, né, não existe formação sem o coletivo.
Né? Então, por mais que a gente estude ali, a prática e a gente constrói o conhecimento, né? Não é um conhecimento isolado, é um conhecimento muito coletivo. E a gente aprende muito com vocês também, pode ter certeza disso, pelo menos é a minha concepção. Ô Maíra, o processo regulatório, ele passa por uma profissionalização nas práticas, né? Do que nos trouxe até aqui, que é esse mutualismo praticado pelas entidades, né? E aí vem uma palavrinha no meio dessa confusão toda, que é compliance. Né? Compliance, gestão, governança. Explica para nós que monstro é esse tal do compliance, né não, Breno? Que é isso? Que é isso, esse tal de compliance? A gente fica morrendo de medo, né? Ai, meu Deus, lá vem uma palavra que... E é engraçado porque a gente sempre associou governança e compliance a grandes empresas, né? A multinacionais. Então, a gente pensa assim, poxa, a Vale, né? São empresas da Coca-Cola, né? E que eu, associação... vão entrar nesse mundo. Mas não é. A gente tem que desmistificar essas palavras. E o compliance nada é do que estar em conformidade. Né? Então, hoje, qual é o nosso regulatório? Quais são as regras que a gente está submetida? Né? Então, eu, como jurídico, o que eu vou trazer para aquela associação? Então, hoje nós temos a regra do consumidor, né? A transparência nos nossos processos, entender quais regras nós estamos submetidas. Né? Tanto a regra de organização interna. Então, o compliance é nada mais do que isso. A gente tem hoje uma lei, né, que é a lei antifraude, que é uma lei grande, né, robusta, aí, que veio até dos Estados Unidos, uma formação que a gente pegou de lá. E ela traz muito isso, práticas que o nosso processo possa ter interno que evite fraude, né, que possa prejudicar as pessoas. É um instrumento de fiscalização também? Ele não é necessário, ele em si não é, mas ele exige o instrumento de fiscalização. Então, ele exige uma auditoria, tá? Então, ele traz isso. O compliance, o que ele vai fazer? Ele vai regular internamente, dizer assim, aquela venda que você está fazendo hoje, ela atende o Código de Defesa do Consumidor? Ela é clara o suficiente? O seu vendedor, ele tem hoje o conhecimento educacional? A empresa preparou ele para fazer aquela venda? Ou ele está vendendo tudo de qualquer jeito? Então, o compliance vai intervir nisso. Como é que a sua atendente do call center atende aquele associado? Ela explica? Ou ela vira e fala, é seguro, é a mesma coisa, tudo igual. Porque ela também não teve formação, né? A entidade está formando, porque é uma obrigação da empresa, da associação, formar. Né? Não ela internamente, mas ela pode fazer convênios. Então, o que eu estou querendo dizer é que o compliance é isso. E o compliance vai intervir em tudo, em todo esse processo. O nosso sinistro tem auditoria? Temos que trazer auditoria? Temos controles de processo? O nosso processo funciona do começo, meio e fim? Né? Não é ele que vai fazer o controle de processo, não é ele que vai fazer a auditoria, mas ele vai trazer para os pontos complexos. Então, é isso, é estar em conformidade. E ele pode ser, gente, do tamanho que você é. Ele não é uma copia. Bicho de 7 cabeças. E ele não é um copia e cola. Eu não vou pegar um modelo da Vale e trazer para dentro, né, da associação. Não é isso. Ele é uma coisa que a gente tem que adaptar ao nosso modelo. É entender as características do como a gente atua e aplicá-lo do tamanho que a gente é, do jeito que a gente é, mas buscando transparência, trazendo conformidade com as leis que regem o negócio. E uma dúvida, então, por exemplo, a gente tem todas essas séries vamos falar que não são regras, são direcionamentos, né, que a gente tem que seguir. E caso uma associação chegue lá e acabar não estando cumprindo uma regra de compliance que a SUSEP direcionou, o que teria de punição para ela, de advertência? Olha, hoje, o que vai acontecer, assim, vamos falar do cenário atual, né? A SUSEP ela não vai diretamente fiscalizar a associação, mas a administradora ela tem responsabilidade. Então, talvez ela vai ter que comunicar a SUSEP daquela prática. O que a gente pode ter de verdade hoje, né? As ações, processos, né? E acaba que os processos, ele acaba sendo uma forma de conhecer a prática daquela associação, né? Do processo, o próprio judiciário pode comunicar a SUSEP, né? A gente tem o PROCON, a gente tem aplicações de multas administrativas, se entender que a administradora negligenciou, comunicar a SUSEP daquilo que aquela prática errada que a associação está fazendo. Então, olha como que a coisa vai tomando uma proporção, né? E aí pode ter um processo administrativo, uma multa, e chegar ao ponto de que se aquela prática é corriqueira, ela é realmente uma prática que não é pontual, o que ela pode fazer? Parar aquela atividade daquele grupo.
falar assim, olha, esse grupo aqui não vai estar mais submetido àquela associação. Vamos tirar a autorização dessa associação de fazer proteção veicular. A associação pode continuar Você existindo. está dizendo que o compliance se aplica à administradora, mas que de uma certa forma ela alcança a associação. Alcança totalmente, porque se a associação não tiver em conformidade, como que ela vai trazer a transparência que a administradora precisa para ela poder repassar os dados para a SUSEP? Então, se a administradora começa a enxergar aquela associação com práticas ruins, com venda equivocada, toda hora uma denúncia, né, daquela associação, sim, a administradora vai ter que tomar uma decisão de, olha, SUSEP, aquela associação não se adequa à regra. Porque se ela não fizer, ela vai responder com patrimônio pessoal. Então, na verdade, é uma cadeia, sim. E a associação ela precisa estar adequada a boas práticas, sim, com certeza absoluta. Não vejo isso como uma forma estanque. Você não acha que é tragédia? Não, Compliance. não, de jeito nenhum, porque ele é do tamanho que pode ser. Ah, precisa ter um compliance office, que a gente chama? Não, a gente pode ter uma consultoria, porque eu acho que a associação ela tem um tamanho X. Ela tem uma responsabilidade até onde, né? Então, você pode ter consultorias que estejam ali, porque o compliance também, gente, ele é uma coisa que tem que estar o tempo todo revisitando. Né? Então, ele não é uma coisa que você aplica e vai embora. Você tem que estar o tempo todo ali medindo, conferindo, né? Vamos entender como que o atendimento foi feito. Vamos pegar alguns atendimentos por medições para a gente entender. Vamos entender aquela denúncia do associado. Temos um canal de denúncia, temos métricas. O próprio texto infralegal, ele traz a figura da ouvidoria, né? Ela trabalha junto com o compliance? É isso? Sim, ela é um canal extremamente importante. Né? A ouvidoria, na verdade, o que vai acontecer? A ouvidoria, ela nada mais é que um canal que o associado vai estar ali denunciando o que aconteceu com ele. E a ouvidoria ela tem que apurar. Né? E o compliance, ele tem que estar ali junto, porque ele tem que saber o teor daquela denúncia para saber se ele atua ali, qual que é a regra que existe ali, por que não está sendo cumprido, porque é ele que vai estar olhando para aquela prática. Né? Olha, vocês precisam fazer uma venda transparente. Por que o associado está dizendo que não sabia disso? Entendeu? Deixa eu ver a adesão. Deixa eu escutar como é que foi feita a venda. Entendeu? Então é isso. Então vamos mudar o nosso processo? Está errado? Tivemos uma falha? Vamos reformular o nosso processo. Porque o compliance ele tem que adequar também. Não é uma regra de cima para baixo. Porque isso torna duro. Ele é uma regra de baixo para cima. Ele é uma regra de baixo para cima. Então eu tenho que entender como você funciona para eu virar e falar, olha, vamos melhorar isso aqui? O que você acha da gente fazer isso aqui? Dá? O que a gente pode fazer? Porque senão torna uma coisa inviável de se praticar. Se eu chegar e falar, olha, agora a associação tem que fazer desse jeito. Não, eu tenho que entender, melhorar, ou às vezes virar e falar, o jeito que você faz, atende. Tá bom, pode continuar esse processo. Vamos melhorar isso aqui? Então, é isso. E na medida, ele pode ser um processo também contínuo. Porque o compliance ele tem uma coisa interessante, porque ele é um processo contínuo, educacional. Então, vamos supor, de tempos em tempos, a gente tem um processo de educação. Qual que é o turnover daquela associação? Porque se a gente tem uma troca de funcionário o tempo todo, como que a gente vai ter a cultura? Como que a gente vai ter o compliance funcionando? Então, isso tudo é interagindo com os outros setores. Até uma dúvida aqui, é um pouco nesse assunto, mas é porque, por exemplo, o que vai chamar a atenção da SUSEP até para poder ter um olhar é nos índices ali de reclamação que vão estar surgindo no PROCON, Reclame Aqui também, que eles hoje tiram de base, O né? próprio judiciário, né? E Claro. o próprio judiciário por quantidade de processo. Mas também tem o caso, às vezes, que a pessoa vai até a SUSEP fazer uma denúncia, né? Como que é esse processo na SUSEP? Que eu realmente não desconheço. Como que funciona? Olha, a SUSEP ela abre um processo administrativo através de uma denúncia. Ela tem um canal, né? Que você é associado, né? Qualquer pessoa, na verdade, pode fazer essa denúncia. E ali ela abre um processo administrativo. Então, ela vai te Tem que ser parte intimar. afetada? O denunciante? Tem. Tem que ser parte Ele afetada. tem. Normalmente, ele é parte afetada. Ah, eu fiz uma denúncia de algo que eu tomei conhecimento. Pode ser que a Eu não SUSEP faço uma denúncia daquilo que eu vi. aí Aquilo pode- que eu vivo. Isso. Aí pode ser que a SUSEP pegue aquela denúncia do que eu vi e ela pode encaminhar para um órgão competente. Então, ela pode chegar e falar assim, ó, eu tô dizendo que a associação tal comete um crime, sei lá, de desvio de dinheiro. A SUSEP não vai apurar desvio de dinheiro, ela vai mandar para a Polícia Federal. Então, ela encerra o processo administrativo fazendo o encaminhamento correto. A não ser, agora, realmente, para abrir um processo administrativo, eu sou a parte afetada. Olha, eu não recebi corretamente. Então, ela vai te intimar,
ela vai começar um processo mesmo. Ela vai intimar, olha, representante dessa associação. Nesse caso, ela vai trazer a administradora. Estou recebendo uma denúncia de que aquela associação está colocando peças que não são autorizadas pelo programa, né? Porque a SUSEP agora abriu a possibilidade de trazer todas as peças, né? Desde que o associado tenha ciência. Então, no meu programa, eu só vendo peças originais, no meu regulamento. E eu estou colocando peças não originais, né? Então, a venda foi errada. Aí eu já não tenho compliance aqui agindo de uma maneira correta, porque não está correspondente com a realidade. E aí o associação começa um processo administrativo. Ali ela pode escalonar, né, a multa, ela pode aplicar uma advertência, apenas quando ela vê que uma coisa... Sempre na administradora. Sempre na administradora. Olha, aqui realmente tem uma prática desse tipo de conduta aqui. É claro, gente, que a SUSEP ela não vai chegar multando ninguém. A lógica é... A SUSEP conversa com a administradora conversa com a associação. Isso. É isso. É isso. Então, a administradora ela tem um papel muito grande ali, porque ela é o canal, né? Agora, a gente tem que pensar que no dia a dia a SUSEP ela não vai olhar para práticas pequenas, né, gente? Ela não vai ficar o dia inteiro olhando para aquilo. Ela olha dados. Então, é isso. Poxa, eu estou tendo um número enorme de reclamação daquela associação. Né? Ela olha dados, ela não fica olhando os pormenores. Ah, é pontual, é pontual. Às vezes, uma advertência... é o suficiente. A SUSEP tem uma obrigação muito interessante, gente, na lei complementar, que eu gosto muito de falar com as pessoas, assim, que é uma obrigação de aperfeiçoamento. Lá quando tem o artigo 5º, que ela traz lá, que altera o Decreto-Lei de 73, ela fala disso, de crescimento, de expansão de mercado, de aperfeiçoamento. Então, o que é aperfeiçoar? Ela chegou num jogo que está sendo jogado, né? Ela não... Ela não chegou... Ela tem que se adaptar àquilo que é realidade. Isso. E esse fenômeno é muito complexo para ambos né, os jogadores, assim, digamos, né? Porque para a SUSEP é um mercado que já está acontecendo. Nós também somos um mercado que já estamos acontecendo. E como que nós vamos, né, aderir? Como que a gente vai fazer essa fusão para a coisa começar dali para frente? E a SUSEP tem um dever de aperfeiçoamento. Então, ela não vai chegar a 35 milhões. Né, que as pessoas acham que vai ser assim. Não, não vai. Ela vai entender se é um problema de prática, se é um problema de aperfeiçoamento. Até porque a administradora ela não responde pela palavrinha risco, né? A administradora, na própria formação do capital, e que a gente vai falar disso daqui a pouquinho, ela é responsável pela gestão. Então, qualquer tipo de... Eu vou trazer a palavra de risco aqui, tá, Breno? Mas não é o risco do sinistro, é o risco da operação. Qualquer... possibilidade da SUSEP agir ou da gente imputar a responsabilidade na administradora não é o risco do sinistro, mas é o risco administrativo. Isso, é o risco, na verdade, de má gestão, de negligência. Ela deixa isso muito claro lá. Ela fala que a administradora responde pelos atos de má-fé, negligência, né? Então, o risco da administradora hoje não é o risco do negócio, né? Não é o risco de não ter capital para pagar. Porque, em regra, se é rateio, né, a possibilidade de se dar errado é quase zero, né? Ou quer dizer, é zero se eu estou rateando de despesa. O que eu tenho que cuidar, e aí entra compliance, governança, ouvidoria, entra tudo aí, é a gestão desse capital, né? Que é um capital rateado entre os associados que vai alcançar associados. Sim. E para isso tem o atuário ali também, né? Que vai fazer os cálculos e tudo. Então, a administradora está respaldada com o cálculo atuário que está ali, né? O contábil que está o tempo todo ali fazendo a gestão e vendo os números, né? O que ela não pode é negligenciar. Ela não pode ver uma associação fazendo uma prática errada, porque ela tem acesso ali aos números, e não denunciar ou não tentar fazer alguma coisa. Olha, a associação não pode ser feita assim. Então, na verdade, a administradora ela tem uma função de enxergar o mercado, mas ela não tem a função do risco do negócio. Ela tem pelas práticas que ela negligenciar. Né? E que é onde... São competências dela, né? Isso. E aí, Calbi, tá puxando uma coisa que eu falei com o pessoal que eu acho muito engraçado no nosso momento. Sabe qual é a grande dificuldade da situação que a gente está vivendo? Porque, na verdade, é algo não muito usual no direito, que é você regular um fenômeno social. Que isso, para o direito, é muito diferente. Porque, na verdade, a gente tem a norma e da norma nasce um negócio. Aqui não, existe um fenômeno social. Eu penso diferente. Eu acho que toda transformação nasce pelo fenômeno social e o papel do Estado é transformar esse fenômeno social em algo regulado.
Mas O consórcio é um exemplo disso, né? O Nasceu através de consórcio- uma prática de um grupo de amigos e tal. Em algum momento, o Estado falou, nós temos que cuidar disso aqui. Mas não é cuidar porque estava querendo um negócio para ele, não. É cuidar para não levar prejuízo para os que estavam participando, né? Mas essa é a grande dificuldade, porque você está regulando um negócio que é de trás para frente. Então, assim, como regular? E são poucos, a gente tem poucos na nossa história. Isso não é o tempo todo que acontece, né? Então, assim, eu vou abrir uma padaria, eu já tenho a regra pronta. Né? Eu já sei que é vigilância sanitária, eu tenho que atender uma série de regras, né? Então, eu vou abrir uma limitada, eu vou abrir uma sociedade anônima. Você tem tudo ali. Eu vou constituir hoje um negócio. Né? E, no caso, qual que é a grande dificuldade do nosso negócio? Por isso que é tão complexo. Porque é um fenômeno que já existe, funciona, Sim. né? E eu tenho que regular. E como que eu vou regular? Respeitando as características, trazendo para dentro da SUSEP algo que também a SUSEP tem regras do sistema financeiro, que ela também tem que observar, como fazer esse negócio funcionar. Mas claro que dá, claro que o Estado está aí para isso. Mas essa é a grande complexidade, né? Trazer governança, compliance, sistema financeiro para um negócio social, né? Até para a gente poder assim, deixar mais claro, quais seriam os 5 pilares ali que uma administradora e uma associação vai ter que se atentar? Por exemplo, a ouvidoria, a venda bem feita. Quais seriam os outros tópicos ali que você pode... Olha, eu acho que a gente tem aí a ouvidoria, eu acho que é interessante, ou pelo menos a ouvidoria ela é do público para dentro, né? A gente tem um canal de denúncia que já é interno, que é da própria entidade, né? Que eu sempre acho que é interessante ter, mas não vamos colocar um pilar assim. A ouvidoria, eu acho que é interessante. Eu acho que está em conformidade com as regras. É um pouco obrigatório. Obrigatório, porque, né? Eu acho que porque é interessante mesmo para o negócio funcionar mesmo, você ter. Eu acho que o pilar do compliance, eu acho que ele é muito interessante. Eu acho que ter a cultura, né? Você ter um código de ética, você começar a pensar num processo de integridade, né? Que a gente chama, que é o código de ética, o código de postura, né? Como que você vai tratar, como que você, funcionário, tem que agir, né, para com a sociedade, para com o mercado, né? Eu acho que é um pilar muito interessante, né? Eu acho que você trabalhar aí processo contínuo, né, de melhoramento, controles internos. Eu acho que para mim é um pilar muito interessante que eu falaria com as pessoas assim, gente, controle dos processos. Todo mundo conhece a sua função, todo mundo sabe o processo que está fazendo, sabe da sua importância naquele negócio. Porque, Breno, eu acho muito engraçado, assim, eu já tive associações que você chega para o funcionário e fala, você sabe a importância do seu trabalho para o negócio, para o todo? E a pessoa não tem ideia. Ela acha que ela está ali só fazendo aquilo ali. Ela não entende o processo maior que ela está envolvida, que ela está inserida. Então, eu acho que assim, o controle interno ele ajuda muito nisso, com os processos, né? Controle interno são os processos, né? E hoje eu acho que o financeiro também, assim, você ter um pouco do controle do auditoria. Eu vou falar de auditoria, mas você ter uma gestão mais, um pulso em relação ao setor financeiro hoje. Eu daria essas grandes... Se eu pudesse falar para alguém assim, olha, hoje, Maíra, o que você faria? Eu daria esses 5 pilares, que eu acho que estaria bom para a gente iniciar. Depois a gente vai melhorando os processos internos, né? As práticas de governança, compliance. Ô Maíra, a gente, nos últimos meses, quase um ano, a gente vem sofrendo aí a palavrinha do infralegal. Né? SUSEP, o infralegal, que é o texto normativo que se aplica a um pós-lei, né? O primeiro texto, na nossa compreensão, ele não tinha saído adequado conforme as características desse fenômeno social, que é a proteção mutualista. E depois vem um texto aí diferente, né? Que ainda não está publicado, vai ser publicado pelo CNSP, possivelmente no início do segundo semestre, quando houver a reunião lá da SUSEP do CNSP, que isso vai ser submetido. Mas nós já temos alguns apontamentos, que foi a leitura em destaque do Carlos Queiroz, da SUSEP, onde ele destaca alguns pontos que, na compreensão dele e na minha também, são pontos caros, que são pontos que seriam importantes para as associações. Onde, na minha visão, eu destaco que parte dos serviços, da responsabilidade, do processo, ele foi resgatado pelas associações. Houve também
uma compreensão de um mapa aí dessas administradoras um pouco diferente do mercado de seguros, uma redução de capital, principalmente no Sudeste. Nós tivemos uma série, na minha visão, de transformações. E diante dessas transformações, eu quero saber se, na sua visão, está perfeito ou se não está, o que tem que mudar. Isso é um processo político que eu acho que vai estar sempre havendo transformações. E se isso é um bicho de sete cabeças que inviabiliza a atividade. E o que teria que fazer as associações, seja ela grande, média ou pequena, para de fato conseguir passar pelo processo regulatório? Porque eu tenho visto aí um monte de gente falando um monte de coisa, né? E de iniciativas para trazer a regulação para o setor, e que uma coisa que é aquilo que não dá para se não se considerar como uma realidade é a administradora. Diante do texto, qual a sua visão e como se chegar numa administradora? Olha, é uma pergunta bem complicada, né? Falar que a lei está perfeita, eu acho que, né, seria no momento, eu acho que não seria o correto. Não seria o mais correto dizer. Porque tem muita coisa ainda para adequar. E, na verdade... Você está falando da lei ou do infralegal? Do infra. Do infra, né? Tá. A gente falar assim, o infra está perfeito, né? Perfeito? Eu acho que não. Eu acho que ainda tem muito processo para adaptação. Tem muitas coisas ainda que eu acredito que a SUSEP vai regular em normativas internas, em resoluções, né? Então, assim... Que exige um movimento político nosso, né? Isso, sempre. Exige um movimento político, exige união, principalmente, mostrar que é um mercado, né? Que a gente está unido. Agora, é isso, é tudo um processo, né? A gente vai evoluindo, as coisas vão acontecendo. O Carlos usou uma palavra lá, uma frase que ele falou assim, a gente pode ampliar conforme a maturidade... Você estava na Itália, você assistiu? Assisti. Assisti. No dia eu estava até na Suíça. Que legal. Lá no evento. Mas assisti e ele usou uma frase muito interessante. Ele falou, a gente vai adequando conforme a maturidade do mercado. Então, assim, e a infra, ela traz isso também. Ela não quer dizer que ela é um negócio estático, que não possa ser, com o tempo, né, alterado. Mas eu acho, sim, que ela foi melhor do que a primeira versão, com certeza. Eu acho que é inegável. A gente teve melhorias ali. Ela trouxe para a associação, né, ela devolveu, né, para a associação a possibilidade, o contato com o intermediário, que são os nossos consultores, né? Ela trouxe toda aquela participação de fato principal para a associação, que tinha sido deixado. De atendimento ao associado. Principalmente, né? Do sinistro, participar de todo o processo. Sim. E a administradora, ela pode delegar algumas funções. Já estava lá, mas ela reforça isso, essa possibilidade. Então, na verdade, assim, a gente tem a possibilidade de hoje não tem mais aquele número de 1000 itens, né, que tinha antes. Mas tudo muito comedido, né? O atuário tem que estar ali, tem que comunicar, né? A gente trouxe algumas... Né, a SUSEP, ela tenta trazer um pouco da nossa realidade ali no infra, mas eu acho que tem muita coisa ainda para se construir, não acho que está consolidado. Mas não vejo como tragédia, é impossível. Não é impossível. O problema é porque o nosso mercado, a gente nasce de um direito constitucional, né, que é o associativismo, de formar grupos, e isso é o nosso direito. De não interferência do Estado, a gente nasce desse direito. Mas, infelizmente, houve aí um abuso de direito ao longo dos anos. Não quer dizer que eu tenho um direito, não quer dizer que ele não possa nunca ser revisto, ou que não é revisto, mas ser questionado, né? Não é porque eu sou uma associação que eu posso fazer de qualquer forma. Então, infelizmente, diante dessa prática, a SUSEP vem trazendo, olha, não é assim, né? Então, a gente nasce, a administradora, ela nasce desse contexto também, né? De abusos, de práticas ruins, de não pagamento de associado, né? De interferência. Você acha que o responsável pela lei são as associações por esses abusos que você está... Eu não vou falar que é responsável, mas sim, origina disso. Porque, infelizmente, o que a SUSEP viu ao longo dos anos, né? O que ela teve contato... Ela tinha um monte de reclamação, mas não podia agir. E ela o que ela enxergou da gente ao longo desses anos todos? Né? Ela não viu as boas práticas, né? Porque as boas práticas não chegam lá. Né? O que ela viu foram denúncias o tempo todo, né? E aí a associação que se forma, arrecada dinheiro e some. Nós já tivemos aí cenários, né? Dizem que tivemos. Então, infelizmente, a gente vê isso. Mas falar, nós somos responsáveis pela lei? De uma certa forma, sim.
Sozinhos não, mas de uma certa forma sim, construímos esse cenário que estamos vivendo sim, né? Entendi. E o que você acha que pode vir ainda assim, de construção no texto? Porque saiu essa primeira parte do Infralegal, mas o que você acha que vai vir mais detalhado nas próximas etapas? Eu acho que tem muita coisinha ainda que a gente fica sem saber, assim... Igual me perguntaram, Maíra, a questão da indenização. O salvado pertence a quem? O dinheiro vai para onde? Creio eu que vai para o grupo. Mas ainda não está claro ali no infra. Como é que vai ser a arrecadação, o boleto? Né? Vai ser 100% a administradora vai splitar? Acredito que sim, acho que é uma questão de bom senso. Mas está ali escrito agora, hoje, nem é escrito que a gente não teve acesso ainda, mas não está, não foi falado. Então, esses pormenores das nossas atividades, outra coisa, a gente vai poder fazer a transferência do veículo batido diretamente para o grupo ou para a associação, como é, porque hoje a gente não consegue, né? Hoje é só a seguradora que tem essa capacidade, o CONTRAN não nos deu essa garantia ainda. Então, tem muitas coisinhas ainda que a gente ainda não tem, mas que isso vai ser sanado ao longo do percurso mesmo, né? Essa parte eu não sabia. Então, por exemplo, a seguradora, então... quando tem um veículo indenizado, ela pode transferir direto já para o nome dela, mesmo sem fazer a vistoria nem nada. Ela tem que fazer, porque o Detran ele não faz vistoria de veículo batido, nem para gente, nem para seguradora, né? Mas quando a seguradora ela tem o sistema financeiro tem esse privilégio que eu indenizei, eu posso transferir, porque não tem sentido. Eu vou comprar um carro roubado? Né? Eu, pessoa física, vou comprar um carro roubado? Não vou comprar um carro roubado. Mas a seguradora, ela passa para o patrimônio dela. Ela tem que passar. Tá? Você acha isso é uma que questão isso vai contábil. alcançar a gente? Tem que alcançar. Tem que alcançar, porque senão nós vamos continuar na informalidade. Nós vamos ter que acabar pegando procuração para vender, para ficar nessa coisa que a gente faz, que a gente não consegue hoje, né? Tem que alcançar, com certeza absoluta. Mas eu acho que são práticas que ela ainda vai enxergar, vai sendo impulsionada para fazer. E até pra gente ver um cronograma disso, por exemplo, a gente acabou de sair o texto... Ali seria o texto... Foi uma leitura, uma votação, né? Uma votação. Foi uma, entre aspas, assembleia da SUSEP, submeteu à direção da SUSEP. O Carlos Queiroz fez a leitura, aprovaram o texto dentro da SUSEP e isso vai ser submetido ao CNSP, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados. Então a gente está num processo ainda. Aí vai ser submetido ao CNSP e aí esses textos, esses detalhes vão ser construídos quando? É o seguinte, a lei, o que vai acontecer? Agora a infra, o CNSP vai votar, aprovando na integralidade, ela vai ser disponibilizada igual aquela norma que saiu. Ela vai ser publicada. Publicada. Aí nós vamos conhecer. Talvez esses pormenores ainda não estejam ali dentro, coisinhas, porque não dá, porque senão o texto também fica longo, fica uma coisa que não... Né, o texto ele tem que ter objetividade. E ali, as resoluções. Hoje a SUSEP, como é que funciona com a seguradora? Nós não tínhamos... A seguradora não tinha uma lei de seguro, né? Usava o Código Civil, e o resto eram normativas internas. Então, você tem lá a resolução 140 e tal, aí você ia lá, via uma parte, a resolução tal, você fica ali no picado. Hoje tem a lei, que é o marco do seguro, que é a 15040, que já traz as diretrizes ali do seguro, que a gente chama de marco do seguro, que começa a valer esse ano, né? E que está deixando a seguradora de cabelo em pé. E agora a gente começa a nossa norma. Então, a SUSEP vai regular muita coisa em resoluções internas. Então, por isso que o papel do compliance ele é um papel complexo. Porque ele tem que olhar para o Código de Defesa do Consumidor, para a regra, para a lei complementar, para a infra, para as resoluções internas e entender que o que tem também de ausência, por analogia, o que a gente vai usar. Né? Porque não é simples. E aí, na ausência daquela norma específica, nós vamos usar por analogia a 15040 do seguro, nós vamos usar uma normativa interna da SUSEP porque nós não somos seguradora. Então, ainda tem muita coisa para ser construída aí. E esses direcionamentos, assim, até do compliance, você vê quem são as entidades que vão ter ali a capacidade técnica para poder dar esses direcionamentos? Seriam os escritórios de advocacia, uma consultoria especializada? Quem que seria hoje? Hoje a gente tem o compliance, ele é muito voltado para a advocacia, né? Para o advogado. Mas ele é uma estrutura que você implanta ela na administradora, não é isso? Isso, Ele não é um corpo externo que participa do processo. Olha, ele é uma prática implantada na administradora.
Olha, o compliance, ele não tem uma regra, ele não tem uma coisa específica, assim, tem que ser dessa forma. É claro que dependendo da complexidade da sua gestão, então um administrador, possivelmente ele vai ter um compliance office. O compliance se que é aplica, aquele cara ele não se contrata. Ele pode ser contratado, ele pode ser uma consultoria dependendo do tamanho que você tem. É né? porque você tem que fazer um acompanhamento, entendeu? Então, você não... Se você não tiver um acompanhamento para ver se as regras estão sendo implantadas, tiver um olhar externo, acaba que o processo pode se perder, né? Mas vamos primeiro assim, nessa parte de implantação. Quem que seriam as instituições ali, as pessoas que poderiam implantar um processo de compliance? Para mim, eu acho que a pessoa que tem formação, tá? Né? Eu acho que aí é difícil a gente falar, tem que ser uma história de advocacia, tem que ser uma consultoria. Tem formação. Né? Então, assim, você hoje tem escritórios que trabalham com compliance de outras entidades, que tem experiência, ou que tem, né, formação para aquilo. Tem consultorias específicas, às vezes você tem uma consultoria, fala, não, nós somos consultores específicos. Dependendo do tamanho que você é uma administradora, possivelmente ela vai precisar de um compliance office, que a gente chama que é o cara que trabalha lá dentro. E que não necessariamente está ligado ao setor jurídico, tá? Eu já vi empresas grandes, na época, né, que eu já advoguei em outros escritórios grandes, a gente tinha, às vezes, o compliance ligado ao RH. Né? Porque ele tem a ver com a cultura, ele tem muito a ver com as boas práticas. Então, o compliance officer, ele não tem necessariamente uma ligação, tem que ser através... Às vezes não. Às vezes não é com o jurídico interno, né? Que é o advogado que está ali, o contrato, fazendo as coisas do dia a dia. Então, agora vamos supor, eu tenho uma associação pequenininha. Eu preciso ter um completo, porque às vezes é caro. Você ter uma pessoa ali dentro dedicada. Você pode ter uma consultoria que vai lá, que olha, que acompanhe. Né? É igual auditoria. Você pode ter auditoria interna, né? Grandes empresas têm auditoria interna e externa. Né? Dependendo do tamanho que você não tem sentido você ter uma auditoria interna. Você pode ter uma auditoria externa. Contabilidade. Tem empresas grandes que têm contabilidade, que tem um contador interno, né? E tem as empresas que têm a contabilidade, né, somente externa, mas tem que ter, né, pelo menos alguém ali te assessorando nesse processo. Então, e o conhecimento, aí só para falar, porque o conhecimento não é só jurídico, sabe? Não é só conhecimento de lei. Tem que conhecer um pouco de práticas de gestão interna. Então, tem que entender um pouco de gestão de pessoas, tem que entender um pouco de gestão de processos, tem que entender que é uma gestão conjunta. Por isso que o compliance ele é um pouquinho diferente de só o advogado que formou. Vou trazer ele para dentro para ele olhar a lei. Porque não é só isso. Ô Maíra, nós vamos ter que conviver com o compliance, né? Mas para conviver com o compliance, quem está nos assistindo e vai ter que tomar a decisão se vai ter uma administradora ou não, né? Que caminho que vai tomar. Eu queria que você esclarecesse para nós, primeiro, qual que é o custo de uma administradora, quanto que ela vai... Vou fazer duas perguntas. Qual que é o custo de uma administradora, para se implantar uma administradora? Eu quero que você me explique o que é aquele 0,0067. Nós precisamos saber o que é isso. E aqueles que optarem em constituir uma administradora, qual que é o primeiro passo? Vamos lá, vamos por partes aqui. Primeiro, aquele 0,007, né? Hoje é um valor que vai ser destinado ali ao grupo, né? Reserva. É uma reserva, isso, né? Porque eu tô tentando fugir um pouco da questão do risco, né, da gente falar, mas é uma reserva técnica mesmo, né? Para essas variações mesmo de mercado. Então, ela está sendo construída e ela vai ser construída ao longo do processo. Então, ninguém bota dinheiro nenhum do 00067? Não. Agora, principalmente, ela é construída quando vier os primeiros associados, até porque ela vai sendo construída logo com base nos associados que você vai... As associações e os associados, né? Com o número ali de placas, itens, né? Conforme cada um dá o seu nome. Então, esse é o primeiro, e ele incide sobre o valor bruto, né? O valor bruto ali da parte da administradora, né? Então, ele não vai ser, né? Não é do valor total ali, não, ele vai ele sendo... incide sobre o valor do risco, né? Do grupo afetado. Do grupo afetado. Da parte do grupo afetado. Isso, não da não parte... incide na parte... Não é no boleto administrador. Não. Então, ele tem essa característica que vai sendo construída ali ao longo do tempo. Então, agora, não tem a necessidade da gente se preocupar com ele imediatamente, mas ele tem que fazer parte do plano de negócio. Né? Aí, o sujeito quer abrir uma administradora. Chegou à conclusão que compliance não mete medo, ouvidoria também não mete medo, que essa confusão toda dá para... Eu consigo. Qual que é o primeiro passo? O que eu tenho que fazer? Olha, qual que é o primeiro passo que eu falo com as pessoas? Primeiro,
E quanto vai custar também, tá? Eu acho que assim, você ter uma consultoria especializada naquilo. Primeiro, para entender se aquelas pessoas que estão querendo montar têm capital suficiente para montar, se elas têm compatibilidade suficiente para passar no primeiro crivo da SUSEP, né? Que vai ser os investidores ali. Então, eu tenho que saber se aquelas pessoas têm patrimônio suficiente. Não basta ter o dinheiro. Não basta ter o dinheiro, né? Porque a SUSEP, ela olha para aquele valor. Ela quer saber assim, da origem daquele dinheiro, da onde que veio, da sua capacidade econômica, né, de ser um acionista daquela empresa. Então, não é simplesmente eu tenho dinheiro aqui, juntei e trouxe. Até porque, gente, o sistema financeiro, tudo que ele não quer é lavagem de dinheiro dentro do sistema financeiro, né? Então, a SEBRA tem que olhar para a origem daquele capital, não é um capital que eu constituí. Então, primeira análise que a gente tem que fazer de pessoas, de valores, de investimentos. Depois a gente vai para o plano de negócio, começa a estruturar. Ok, conseguimos passar nesse primeiro momento? Qual que é o plano de negócio? Né? O plano de negócio ele tem que prever várias situações. Né? Como que vai ser o primeiro ano? Então, você tem que pensar assim, um plano moderado, um plano conservador, um plano médio, um plano mais robusto. A SUSEP pede esses 3 análises dentro de um plano de negócio. Então, eu acho que no primeiro momento, Calbi, o que eu penso assim? Em que momento que esse dinheiro vai ter que... E quanto é e em que momento que ele tem que aparecer? Ele só vai aparecer no final, quando a SUSEP ela aprovar o negócio. Então, ela aprovou, passamos por todo o plano de negócio. Passamos por todas as etapas da SUSEP. Estamos autorizados? Validou o CNSP, apresentou o plano de negócio, a SUSEP Os aprovou. Os nomes foram aprovados, tá ali. Aí a gente começa, aí a SUSEP dá um prazo, a gente tem um prazo para colocar o dinheiro ali, que é conforme a região. Né? A região que você vai atuar, uma região, 1.300.000, 2 regiões, 2.600.000 e... Todas as regiões, 4 milhões, isso. E aí é isso. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é, primeiro, ter esse capital antes de começar o negócio, porque também não adianta aprovar e falar, aprovou. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Não tem. E outra coisa que a gente tem que falar é o seguinte, que é interessante. Quando eu falo para a SUSEP que o meu dinheiro, meus 4 milhões estão no fundo tal, primeiro, é dinheiro. Vamos falar de 1.300.000 para não assustar o povo? Vamos. A partir do momento que eu falo que eu tenho 1.300.000, ok, eu tenho 1.300.000. Aonde que ele está? Ele não é dinheiro, no meu apartamento, não. Ele tem que ser dinheiro, né? Ok. Dinheiro que eu possa resgatar. Não é dinheiro também que está aplicado no investimento que eu não posso pegar ali, não. Então, você quer saber se é dinheiro... É quase que vivo, tá, gente? É uma aplicação que você pode resgatar a qualquer momento. E quando eu indico para a SUSEP que o dinheiro está naquele fundo e passa pela análise toda da SUSEP, eu não posso chegar no final e falar, aquele fundo, aquele dinheiro eu peguei e usei para outra coisa. Agora eu vou colocar... Sumiu com o meu dinheiro. Não, sumiu não. Eu usei para outras coisas, então agora eu vou trazer 1 milhão de outro lugar. Não. Eu tenho que trazer daquele... Então, aonde ele estiver, ele tem que ficar até o final do processo. Tá? Porque seguradoras, eu já vi casos de a gente chegar lá no final e o cara fala, não, mas eu precisei para investir para outras coisas, mas eu tenho dinheiro, eu tenho em outro lugar. A SUSEP não aceita. Tá? Então, onde está, tem que ficar até o final. Né? Então, e tem que ter lastro esse dinheiro do começo, meio e fim. Né? E depois que a gente vai colocar esse dinheiro. Agora, uma ordem cronológica, quando é que vai botar esse dinheiro lá? No final. Final é quando? Quando a SUSEP aprova. Só quando termina. Quando termina. É ao final mesmo, tá? Então não é o dinheiro, eu tenho que abrir hoje, tem que ter o dinheiro hoje. Tem que ter o dinheiro provisionado hoje. Mas o dinheiro você só vai resgatar daquele lugar onde ele está e colocar dentro da administradora, que é através de uma conta. Tá? Quando você cria uma sociedade anônima, porque ela é diferente da limitada. A limitada eu falo, 1 milhão de capital social. No fim, ninguém colocou nada, né? Não, a sociedade anônima, você tem que, ao final do processo, abrir uma conta no banco e integralizar aquele dinheiro. Aquele dinheiro tem que estar ali. Tem que ser visto. Ele dinheiro. É da administradora. Da administradora, tá? E ele tem que estar lá. Só que, como nós estamos falando de um mercado regulado, né? Porque uma administradora, uma sociedade anônima normal, você vai lá, coloca o dinheiro no Banco do Brasil, comprova, a junta vai lá e te dá, você começa a operar. Como é regulado, a SUSEP quer saber se aquele dinheiro que você depositou aqui no final, ele veio do lugar aonde você falou que estava, aonde ela analisou, né? Porque senão é outro caminho de fraude, né? Que a SUSEP não quer. Então, essa a questão. A questão, Calbi, que eu vejo é o seguinte, acho que montar uma administradora, eu não acho que ela seja hoje um cenário complexo demais, principalmente se você estiver numa região, né? Se a gente falar de 1.300.000, você tem que ter pessoas qualificadas para estar ali dentro, né? Porque a SUSEP ela vai olhar quem são os acionistas, né? Os acionistas, principalmente acionistas controladores, que a gente chama de poder de veto, que é aquela pessoa que pode vetar, que pode falar sim, que pode falar não, que é o controlador.
E a gente tem quem são os estatutários que vão trabalhar ali. Que hoje são 3 pessoas, que eu não sei se me pareceu que ela deu uma flexibilizada ali para talvez 2 pessoas estatutárias ali trabalhando. Aí a gente tem que ver com a norma... Flexibilizou. Isso, flexibilizou, né? É. E aí... Você pode acumular funções. Acumular funções, né? Porque na época eram 3 e tudo. Então, mas são pessoas qualificadas, né? São pessoas ali que têm que ter uma formação. Podem ser os próprios, entre aspas, donos da administradora. Pode ou não. Ok. Isso aí é muito claro. Isso aí com certeza absoluta. A questão que a gente tem que ver é que no dia a dia, a viabilidade disso, porque é um custo, né? Um custo de pessoas, né? De operação, de sistema, de sinistro. Então, porque ela não é formada só com aquelas 2 pessoas. A gente tem que ter pessoas que vão mexer no sinistro, na operação. E temos que entender se esse custo justifica quando você dilui para aquele número de pessoas que você tem para diluir, que são os associados. Quem vai pagar os a itens. conta vai ser a quantidade de associados. Então tem que entender, naquele plano de negócio, se aquilo faz sentido. Por isso que hoje, como advogado, eu falo muito com as pessoas assim, as pessoas, eu quero abrir mão de pessoal, vamos fazer um estudo. Porque, de repente, no primeiro momento que a gente fizer um estudo, a ideia ali já não dá. E a gente não precisa gastar dinheiro com toda a etapa. Porque tem pessoas, assim, que cobram a etapa inteira, né? Eu vou te cobrar X para fazer tudo. No primeiro, você morre. Toma, já me pagou tudo. Não é isso, né? A gente faz consultoria segmentado. O primeiro momento é esse. Passamos. Então, vamos fazer a segunda etapa. E vamos entender o negócio. Para entender se o seu negócio é viável ter uma administradora, se é viável ir para uma MDA, eu não sei. De repente é um negócio. Você acha que é? Calbi, eu não sou vendedora de nada, mas eu acho que vale a pena você estudar. Às vezes o negócio do cara vale, não sei, né? Mas talvez o cara vai para uma cooperativa, às vezes o cara vai para alguma outra solução que está entrando no mercado. Tudo vale do estudo interno que a pessoa tem, né? Aqui, até dos cargos que seriam, né, que estão lá, é o diretor financeiro contábil, né? Isso. Diretor técnico regulatório, diretor de compliance, atuário, contador, auditoria interna e auditoria independente. Isso aí seriam os cargos ali que a SUSEP estaria exigindo que tivesse ali de competência dentro da administradora, certo? E, por exemplo, assim, para até essa parte aqui, ó, diretor financeiro e contábil, diretor técnico regulatório, diretor de compliance, essa pessoa ela precisa ter... quais formações essas pessoas precisam ter? Por exemplo, o financeiro contábil ele teria que ter uma formação em contabilidade, economia... Alguma coisa nesse sentido? Se você puder falar desses 3 pelo que você sabe. Na verdade é o seguinte, tudo vai depender dos cargos, depende da formação existente no mercado porque cada profissão tem a sua regulação, né? Então, assim, para eu ser contador, para fazer uma questão contábil, eu tenho que ser contador. Maíra, até entender de contabilidade, mas se eu não tiver lá o CRC. Eu não posso atuar. Né? Então, vai depender dos cargos, o que ela exigiu em termos de profissão que existe no mercado, que é regulada, porque aí você precisa de uma formação específica, e pode ser que tenha cargos, igual cargos de... O cargo de formação de contato com a SUSEP, de regulação de controle com a SUSEP, tem um cargo com esse nome, não estou lembrando aqui. É o técnico regulatório? Isso, o técnico regulatório. Talvez um curso específico, um curso que demonstre que a pessoa tenha uma capacidade de entender o regulatório da SUSEP, seja suficiente. Precisa ser advogado, precisa ser contador? Né? Então, não tem uma exigência de mercado específica. Então, às vezes, as pessoas falam, existem pessoas com formação, às vezes, em tecnologia, que já fazem esse tipo de trabalho, que consiga fazer esse tipo de contato. Às vezes vai ter uma pessoa que tenha formação de outras áreas, mas que consiga entender o regulatório e atender à exigência. Eu acredito que pelo menos um curso técnico específico, né, ou alguma formação superior que te dê bagagem para entender um regulatório. Mas eu não posso falar assim especificamente, tirando as partes... Né? Advogado, contador, médico, né? Não tô falando que tem médico, mas tô falando assim, né? Que tem a formação específica. Acredito eu que ali tenham pessoas que tenham preparação. A SUSEP vai aceitar. Eu lembro ali que tinha uma obrigatoriedade também da questão de ter 3 anos, não era? Com experiência prática? A experiência pro processo regulatório, isso foi dito inúmeras vezes pelo próprio setor, né? Que nos regula, que a experiência à frente da associação, no mutualista, considera-se. Né? Na minha visão, eu acho que vai ter que ter 2 fatores. A experiência, que é o notável saber
da atividade e vai ter que ter um curso superior para estar à frente disso aí. Né? Não acho não, tenho certeza que vai acontecer isso. Agora que a entrevistada deu você, tá? Não, mas eu concordo, eu acho que é isso mesmo. A gente, né, eu acho que formar uma administradora somente com pessoas técnicas, né, eu acho que isso pode trazer uma temeridade ali para a atividade, né? Então a gente tem que entender, porque quando a gente pede 3 anos de experiência, a gente de repente está suprindo alguma formação técnica, porque a pessoa tem uma experiência. Então, assim, um cargo hoje de regulador, você não tem uma formação superior específica. Né? A gente não vai falar aqui qual a formação que eu preciso, qual faculdade que eu contrato esse tipo de pessoa. A gente sabe que não tem, né? Então, as seguradoras também têm a mesma dificuldade que a gente, né? Hoje, um gerente de sinistro, né? A gente tem um engenheiro, mecânico, pode ser uma pessoa interessante, mas tem pessoas que às vezes têm um curso técnico, bagagem, que já atuam anos, né, no mercado. Então, eu acho que a gente tem que ponderar a eficiência. Se a gente está colocando pessoas adequadas, que tenham capacidade de atender aquilo de uma maneira adequada, correta, né? Que tenham capacidade tanto de vivência, quanto de formação também técnica para aquilo, né? Eu acho que a gente tem que aliar isso tudo. E assim, até para ver, assim, esses são para as pessoas terem um pouco mais de noção, né? Então, a gente tem esses cargos, né, ali de profissionais que teriam que ter dentro da administradora. A gente vai ter também ali todo o custo também a mais que vai acabar vindo por conta de encargos tributários, né, de pagamento de impostos que vão entrar. Que outros custos, além desses, da parte de profissionais, sistemas também, né, que vai ter que ter um sistema específico para poder comunicar direto com a SUSEP. Além desses 3, que seriam sistemas, as pessoas que vão ter que ser contratadas e a parte de impostos, quais são os outros custos que vão incidir ali sobre a administradora e, em consequência, sobre a associação também de aumento? A administradora, ela acaba impactando no valor final da associação, né, diretamente. Isso aí a gente não tem como negar. Por isso que, às vezes, ela tem que ter um grupo interessante para poder diluir. Né? Dentro da administradora, eu não tenho uma coisa assim... a gente tem um custo X, assim, o que a gente tem? Tem impostos, né? Que a gente vai ter que pagar, tem os profissionais que vão exercer, tem os cargos de liderança, mas tem os cargos operacionais que precisam lidar com aquilo. Então, um financeiro, por acaso, você tem o gerente lá financeiro, você tem o diretor financeiro, mas você tem o cara que vai apurar valor de peça, que vai cobrar oficina, que vai fazer não sei o quê, que, né, são pessoas que têm que operacionalizar o negócio, né? Você tem o setor de eventos ali, quem vai abrir, quem vai fazer toda aquela operação, toda aquela logística. Então, isso tudo são custos, né? E tudo vai depender do tamanho do seu negócio, né? Porque uma coisa é eu atender 10 mil pessoas, uma coisa é eu atender 200 mil, né? E aí é claro que você vai personalizando. Não dá para eu ter uma pessoa para trazer uma operação de 300 mil itens. Eu acho que fica impossível uma gestão, né? Agora, se de repente eu tenho uma administradora para atender 10 mil itens, às vezes uma pessoa ali vai conseguir fazer. Então, isso tudo, Breno, é o que eu falo o seguinte, eu não tenho um valor fechado para te dar, porque eu acho que não é um negócio de copia e cola. É um negócio que a gente tem que entender o seu modelo. Então, assim, você quer abrir uma administradora? É para ir para o mercado ou para atender somente seu negócio? Outra coisa também... E aí a gente vai trazendo... O plano de negócio traz isso. Por isso que ela é Maíra, importante. outra coisa também que tem que ser compreendida é que parte, hoje, o infralegal, ele flexibiliza ao ponto da associação com estrutura já montada. Inclusive, isso foi uma das grandes defesas da AFAN, né, em se manter essas economias horizontais, geradora de emprego, geradora de oportunidades, descentralizadas, né? Porque se a gente fizesse o contrário e levasse isso tudo para grandes estruturas que porventura possam surgir, que são algumas administradoras, a gente estaria matando empregos e oportunidades locais, né? Eu passei por esse processo. Eu cheguei à conclusão que uma administradora eu não consigo me adaptar a uma administradora. Aí eu concluí também que o MGA seria eu entregar o meu negócio para um terceiro, isso na minha visão particular, eu pegar aquilo que eu fiz durante anos e anos e anos e eu vou entregar isso para terceiros. E vou ganhar lá um resultado, ou às vezes nem ganhar. Se essa é a sua vocação, né, considerando isso, mas vou fazer de conta que ele não consegue cumprir
com a administradora, eu não quero ter uma administradora, que o MGA, eu não estou disposto a passar o meu negócio para terceiros. E aí eu tomei a decisão de seguir no modelo e buscar outras alternativas de chegar até uma administradora. Na minha visão, a gente pode ter duas, né? Uma primeira é o setor se organizar e o segundo é o contratar, né? O que você me diz disso? Quais seriam esses caminhos se coincidem com os meus? Eu acho que assim, a administradora hoje é o nosso caminho, né? É o nosso... Tudo é discutível ainda. Uma coisa que não se discute é a administradora. Sim, é isso. Está na lei. E está na lei, né? Eu acho que falta um pouco do debate sobre a administradora, da gente enfrentar esse debate, né? Porque eu acho que as pessoas se preocupam muito com muitas alternativas, com medo de enfrentar o debate da administradora. E talvez a gente está deixando... Quando eu não quero enfrentar um assunto, eu estou deixando que outras pessoas enfrentem por mim, né? Estou terceirizando minhas decisões. E às vezes estou terceirizando para quem não deveria. Vamos supor, se eu não quero enfrentar, a Suzep vai enfrentar esse debate. E às vezes eu não vou estar discutindo com ela o caminho. Ou alguém vai enfrentar, né? Então, que eu acho muito importante que a gente tenha. Então, que a gente tenha debates com a Suzep. Eu posso... Voltaire dizia o seguinte, ó. Quem não gosta de política, eu respeito quem não goste, né? Vai ser governado por quem gosta. Então, se você não quer discutir ou participar do processo político de se construir essas administradoras, você vai cair nas garras de quem gosta. E aí... Ou não, né? Ou às vezes pode ser até um processo de oportunidade também, mas eu tenho que participar do processo. Tem que participar, porque é assim que se constrói. O processo democrático no Brasil, ele é assim, né? Você constrói, você tem que participar dessa construção, né? E por isso que existe a formação do nosso Estado. Então, as pessoas têm que entender que participar do processo político é necessário, até para compreender. Então, assim, a gente teve várias lideranças discutindo com a Suzep, né? E ali mudou-se o infra do ano passado para agora. E se a gente não permanecer discutindo com a Suzep... Vigilante, né? Ativos, vigilante, né? Claro. Você acha que a seguradora não está vigilante e ativa sobre tudo que acontece ali e não exerce, né, o papel dela político de estar ali dizendo, olha, não queremos, isso aqui não dá, e tal. É isso o tempo todo. Isso é o jogo do processo. E não considerar também, né, Maíra, que nenhum de nós... a responsabilidade não pode ser absoluta por ninguém, né? Falar assim, fulano me representa ou representa o setor... E o que ele pensa está resolvido. Não, tá? Eu me lembro que nós estávamos em São Paulo e o Breno me acompanhando, né, numa reunião da Suzep. O Breno do meu lado, lá na sala de reunião, falou assim, Calbi, e os empregos desse negócio? A Suzep sabe quantas pessoas estão envolvidas nisso, né? E essa turma? E o emprego direto e indireto? Naquele momento da ideia, surgiu dele, né? A gente já... Opa, é isso aí. A gente estava pensando... A gente estava muito pensando na associação como ela sobreviver e a gente estava esquecendo que tinha mais coisa para sobreviver. Que tinha que sobreviver o consultor, que tinha que sobreviver o emprego, que tinha que sobreviver a loja de peça que estava descentralizada lá no... Eu cito sempre assim, a cidade de Caruaru. Hoje, talvez seja das cidades que tem o maior contingente de associações no país. Se essa economia solidária não estivesse em Caruaru, dificilmente Caruaru receberia uma seguradora. E uma seguradora que fizesse os investimentos na cidade, que fizesse o aquecimento local, se não fosse esse modelo associativo. Então, isso foi levado para a Suzep a partir de uma ideia do Breno. Falou, opa, tem mais coisa que a gente tem que discutir nesse processo regulatório, não simplesmente o processo da associação, mas do ecossistema do mutualismo. Então, é claro que esse processo da gente encontrar um caminho, ele tem que ser um viés de vários personagens e várias ideias. E vejo vários surgindo aí, né? E que tem boas ideias, tem ideias que, na minha visão, mas é uma coisa muito particular, que são ideias, entre aspas, levianas, né? Que tem gente que está querendo tomar o seu negócio. Isso é fato, né? Tem gente que está pensando, ó, isso vai cair nas minhas garras, né? Mas quais seriam esses caminhos? Para a gente, esquecendo o MGA, esquecendo que eu não tenho capacidade, né? Esquecendo que ainda tem as partes relacionadas, depois tem que falar disso. Pois é, isso é importante também falar das partes relacionadas, mas
É como eu me comporto nessa compreensão política, eu participo disso e quais seriam verdadeiramente as minhas alternativas? Olha, pegando o gancho, né, de tudo que você falou aí, eu acho que a gente tem que, primeiro, o medo, ele faz com que as pessoas entreguem os negócios, as pessoas estão desesperadas por uma solução. E tem gente dando pressão, Claro, não tem? É agora, tem que resolver agora. Porque não vai valer nada, não sei o quê. E eu acho que isso que é leviano, né? E a gente criar um medo nas pessoas e elas realmente falarem, olha, eu tenho que sair fazendo qualquer coisa. Porque Bota o terror que vira vítima. Isso, pra vender, né? Então, assim, isso é muito sério. Por isso que eu acho que a gente tem que enfrentar o debate da administradora. Entender o que ela é, o que ela precisa, qual que é o tamanho dela. Ela é igual para todo mundo? Não, porque eu vai dou depender conta, do não tamanho. dou, eu quero, não quero. Agora, de repente, vamos enfrentar. Ok, entendi que o meu negócio aqui não cabe agora uma administradora nesse momento. Então, ok, vou para o mercado para contratar. E qual o problema de não contratar uma administradora? Assim, qual que é o seu medo? Qual que é o seu negócio? Porque a associação, ela vai ter um contrato com a prestadora de serviço, que é a administradora, que ela também pode romper. Então, assim, a gente pode buscar no mercado administradores que, de repente, atendam aquela peculiaridade. O que eu estou querendo dizer é que ainda existem muitos cenários. O problema é que eu vejo que o medo está tomando conta pela desinformação, né? Porque as pessoas, às vezes, não querem nem saber como é que a administradora funciona, por medo. Não, esse negócio de ouvir falar que não dá. Então, eu tenho que pensar... Ouviu falar, né? Isso. E eu tenho que pensar em outra alternativa. Então, calma. Vamos discutir. Vamos colocar isso que você fez. Olha, isso aqui é isso aqui. Porque a gente vai discutindo cenários, que eu acho que é a primeira coisa, uma consultoria para te passar essas informações do que é, o que está acontecendo de verdade, né? Acho que todo o processo democrático a gente tem que participar. Sabe, Calbi? Eu sei que a gente não tem que depositar 100% de toda a minha expectativa em alguém. Mas eu tenho que escolher uma liderança, porque é o formato do nosso processo democrático, né? Uhum. A Maíra não discute nada com nenhum governante. A Maíra, quando ela representa um grupo, ela discute. Depois né? Você tem que falar para nós do seu trabalho que você tem feito junto à SUSEP, né? Claro, isso com é muito certeza. Importante. Vamos sim. E aí o que eu penso é isso. Agora, eu tenho que pensar o seguinte. Quem me representa nesse momento? Eu tenho várias forças, eu tenho 2 confederações, eu tenho X pessoas que estão representando federações. Mas qual o projeto dela? Dela é de ampliar o mercado ou ela é de reduzir o mercado? É de privilegiar pequenas ou é de pensar num processo realmente de que todas possam estar dentro, né? Eu falei muito no nosso grupo, eu sempre falo muito, repito muito isso, pessoal. Quem está te representando de verdade, né? Para vocês escolherem. 100% ninguém nunca vai representar. Por isso que a gente tem que participar do processo e buscar informações. Então, eu acho que hoje o caminho que eu vejo é: vamos enfrentar o tabu da administradora. Vamos enfrentar esse medo de conhecer a administradora. Pelo menos saber o que é. Depois, a gente passa para o segundo momento, que é: não estou dentro disso, não consigo fazer. Até para tomar decisão tem que saber o que é, né? O que é. E o que eu vejo que as pessoas não sabem. Não é, Breno? Mas não é só saber o que é. Eu acho que primeiro, né, as pessoas têm que ter um pouco mais de noção que eles não precisam tomar essa decisão pro rumo da vida delas hoje. Eles não estão prestando um vestibular lá no terceiro. O que eu vou fazer? Não, cara, olha... O Infralegal foi aprovado agora, aí vai sair, ainda não foi... Vai sair possivelmente no início do segundo semestre. No início do segundo semestre, e a gente ainda tem um período ali de 2 anos para a associação se adequar ali a uma administradora, e aí ela vai começar a ser supervisionada. Então, é um processo que a pessoa pode ainda ter mais paciência, ver todas as opções, ver quais opções também vão ser aprovadas realmente, né? Porque tem muita coisa sendo dita, não, vamos fazer um projeto disso, juntar aqui, aquilo, não, porque a minha administradora que ainda nem existe é a melhor opção. Então ele tem que ter tempo para poder ver quais são as opções, né? E ele não precisa tomar uma decisão baseada na pressão, no medo, né? A gente tem que botar um pouco, eu acho que a figura da fã, ela tem que vir aqui justamente para poder acalmar o pessoal e, olha, gente... Calma, que assim, tudo vai ser resolvido. Não é agora, ainda que você já tem que tomar essa decisão. Só que a pessoa tem que ir atrás, né? Começar a buscar quais são as opções, analisar. Ver também, né, Calbi? Acho que é uma coisa que é importante. É pegar quem já passou por aquele processo, né? Então, tipo, porque às vezes a gente vai ver uma sugestão de uma ideia nova, de um projeto novo, mas e quem que tá lá dentro? Tá gostando ou não tá?
Tá boa esse caminho? Não tá. A gestão é boa ou não é? Então, eu acho que assim, como a gente tá falando aí de... Deve ter em torno aí de umas 1.800, 1.900 associações que não vão ter... Elas vão ter que se aderir a alguma administradora. Vai ter mais paciência nesse momento, né? Acho que isso que é um ponto importante, né? Eu acho que nesse momento é isso. Conhecer o que está acontecendo, né? E entender um pouco internamente, organizar internamente os seus processos, olhar para internamente, organizar, estruturar daqui a 2 anos, assim, como que está o meu passivo, como que está a minha situação. E ouvir os cenários, né? Eu acho que a gente tem que ouvir, entender, questionar, né? Eu falo com as pessoas, não existe pergunta. Você pergunta... Não é burra, gente. É pergunta, é isso mesmo, nós estamos aqui para isso, né? Então... Pra gente ir explicando para as pessoas o que é aquele processo. Porque, às vezes, vai chegar um momento que você fala assim, poxa, vale muito mais a pena eu contratar do que, de fato, eu montar uma. Porque eu vou montar uma com tantos itens que eu tenho. Por que não no mercado, de repente, não é interessante eu ter uma administradora que eu vá contratar e que, de repente, vai ser... Às vezes até mais barato. Né? Vai sair mais barato, né? Porque tem algumas atividades lá dentro que vão ser delegadas para dentro da administradora. E da própria associação também, né? Sim. E aí, o que acontece? Agora, uma associação organizada, preparada também, de repente ela pode assumir papéis da administradora. A administradora vai poder chegar para ela e falar, ok, eu te passo isso, porque eu vejo você uma associação organizada para isso. Agora, pensa, eu, administradora, pegar uma associação que eu estou no escuro, que não tem um sistema alimentado corretamente. Então, hoje, você chega em associações que você não sabe o tamanho do passivo, o tamanho qual que é o churn. Ela não sabe, porque ela não alimenta um sistema corretamente, né? E isso é a organização, a cultura. Esse sistema existe? Vários sistemas, né? Os sistemas que tem hoje... essa parte administrativa, esse processo todo? Todos os sistemas hoje, você tem que alimentar, né? Então, vamos supor, hoje, para eu chegar na associação, eu posso falar assim, quando o sinistro está aberto? Tem que estar alimentado o sistema. Aí a associação fala, não, mas é que o fulano de tal alimenta, mas o outro não, o outro usa planilha de Excel. Você tá me entendendo? Aí você não consegue saber a informação básica daquela associação. Como que uma administradora vai delegar que ela faça gestão de sinistro num cenário que não tem a organização? Então eu falo isso muito, gente, vamos organizar. Nós resgatamos essa palavra sinistro, né? É verdade, eventos. A primeira vez que eu ouvi a palavra evento, Breno, eu achei que era uma festa. O evento, falei, mas que evento é esse? Eu quero participar, né? Aí agora a gente começa a resgatar algumas palavras, até na compreensão que as coisas estão caminhando, né? Sim, franquia, né? A Suzep resgatou essa palavra pra gente, ela trouxe lá na Infra. Era a franquia, participação. Né? Cota de participação. Eu sempre fui contrário a isso. Não, mas aí vai poder ou não vai poder utilizar? Vai poder usar a franquia. E vai poder usar sinistro também. Sinistro também. Sabe por quê? Eu sempre fui contrário a isso, porque o que eu dizia, e digo até hoje, o que diferencia uma atividade não é a palavra que se usa, é a prática. Né? Aquilo que aconteceu, que eu estou apurando a despesa, né? É um evento? O evento é o fato gerador, né? Mas o sinistro é o conjunto de toda a despesa, né? Que pelo menos na compreensão do mercado de seguros. Vamos analisar o sinistro, vamos analisar a despesa disso aqui. Então eu acho que ficou mais fácil para a gente, né? Isso é um ponto positivo. Apesar de ter muita gente que já estava com evento. Na verdade, eu acho que colocaram alguns medos também ao longo do tempo, porque assim, para mim, evento sinistro nunca fez diferença nenhuma. A questão que eu vejo é o seguinte, quando fala franquia, cota de participação, não é nem pelo nome em si, é pela transparência do que você faz para o mercado, para o consumidor. Né? No caso, o nosso associado, que até então não era consumidor, agora virou consumidor. Então, assim, o que acontecia antes? A gente tentava, eu acho que o importante era trazer para o associado que aquilo não era uma seguradora. Então, essa palavra franquia, seguro, eu acho que era muito importante realmente não usar, não porque a atividade era ou não era, porque a percepção que aquele associado tinha do negócio. Para o pessoal não achar assim, era um seguro, era uma seguradora, tinha franquia, tinha isso, aquilo. Então, eu achava importante essa divisão, essa separação de palavras, para o cara entender que aquilo não era uma seguradora. Era, de fato, uma associação. Agora, sinistro, evento, isso não muda nada. Isso é uma gestão interna, que isso daí, para mim, eu nunca vi diferenciação daquilo. Mas eu acho que pro mercado valia a pena algumas diferenciações, sim. Até pra gente ver aqui, ó, quais são os medos que o pessoal tá colocando na cabeça do pessoal. Acho que o primeiro é que ele tem que tomar a decisão agora, né? O segundo é que vai ficar inviável por conta do custo da operação. Virou corretor.
A associação virou a corretora da administradora. A associação virou uma corretora e assim, até essa questão do custo, acho que é interessante a gente trazer, que o pessoal acha que por ter agora uma administradora vai ficar inviável a operação de uma associação pequena. Mas eles já tiram isso como base sem saber qual valor vai ser cobrado, né, da administradora por essa associação pequena. Que às vezes vai ser um valor de uma taxa, vamos botar ali, se você tem uma administradora que está gerindo um volume de muitos associados, lá 50, 100, 200 mil, esse valor rateado vai ser 2, 3, 5 reais ali por item, entendeu? Então, dá para a administradora que está fazendo a gestão ter margem, entendeu? Ter ali uma margem de lucro boa e prestar esse serviço para uma associação também que esteja fazendo o trabalho certo, né? Porque se a associação ela não tem ali uma carteira boa, se ela não tem uma boa gestão, se ela não for seguir as regras de compliance, a administradora também não vai querer pegar aquele grupo para fazer a gestão, né? Eu acho que isso daí é um ponto que o povo fica com medo, achando que meu negócio não dá para agora, tem administrador, eu não vou terceirizar, vai ficar pior. São tantas sementes que estão sendo plantadas, né? E aí as pessoas não conhecem o número interno. Então é difícil até para a pessoa visualizar. Então eu falo para você, vai ficar mais caro, tudo vai diminuir. Aí você fala, nossa, é mesmo, vou sair desse negócio. E aí tem gente falando, olha, se você não vender agora a sua base, não vai valer nada ano que vem. Então é agora ou nunca, tá vendendo alta. Então as pessoas estão entrando nesse papo. Mas olha, pensa numa coisa, você tem um setor de eventos interno dentro da sua associação, né? Quem tem associação. E dentro dela você tem funcionários, você tem custos ali. Então, pensa, o que você paga para aquela, né? Essas pessoas vão estar realocadas. Parte fica lá, eu acho. Até para justificar que o custo da administradora seja menor, a própria associação tem que absorver uma grande parte do atendimento, principalmente tem que estar vinculado a ela. Mas um ponto assim que eu acho que o pessoal não... Eles, é muito da gestão do nosso segmento. As associações, elas vêm só aumentando o custo delas todo ano e elas não repassam isso na precificação das tabelas. Do associado. E isso é evidente que, por exemplo, os preços aumentaram 50% e aí você vê que, às vezes, em algumas regiões a tabela saiu de R$60 uma moto para 70. Então, tipo assim, foi um ajuste muito pequeno comparado com a inflação. Então, o que eu acho que as associações em geral, quem está assistindo a gente... sabe, cara, se for ter um aumento ali de 5, de 10 reais de custo por associado, não vai ser só para a sua associação, é para o mercado inteiro. Então, em comum acordo, o mercado inteiro vai ter que repassar esse aumento de custo. Então, beleza, cara, eu vou perder meu dinheiro agora porque eu vou ter que pagar a administradora? Não. Entendeu? Você vai simplesmente fazer um ajuste na sua mensalidade para os associados ativos e para os novos pagantes. E todos os concorrentes vão ter que fazer isso. Não é uma regra só para mim, né? Não é uma regra que vai afetar somente o Calbi. É isso. Ô, Breno, você falou uma coisa assim, que eu falo com todo mundo quando as pessoas olham para a lei e falam, poxa, eu falo, gente, a gente tem que olhar para oportunidades que a lei trouxe. E o que ela trouxe, na verdade? A concorrência leal. Porque hoje eu acho que o mais difícil de fazer gestão numa associação é a concorrência desleal. É um preço que não paga aquela operação. E aí é complicado, porque... E se o preço não paga a operação, ela estoura lá na ponta, que é o associado. E aí, que deixa de receber. Que deixa de receber. E aí eu utilizo de instrumentos não muito corretos para não pagar o associado. Mas para poder manter um preço que não se paga, porque eu não posso aumentar. E é isso. Então você vê cobranças que você fala, poxa, é impossível competir. É impossível competir com esse mercado. Então, quando você vai para o mercado regulado, as pessoas vão partir do mesmo lugar. Eu não estou dizendo que o preço final será igual, mas a gente vai ter uma base da onde a gente vai sair. Porque o seu atuário, o meu atuário, ele vai ter os mesmos índices para calcular, pelo menos ele vai sair de um lugar próximo. É diferente de que hoje eu abro uma associação e falo, vou cobrar R$30 da minha cabeça. E você fala, gente, isso não paga, entendeu? São noções de curso que às vezes a gente... Que é muito legal você trazer isso aqui. São noções de curso que às vezes, por exemplo, o cara... Eu vejo às vezes uma mensalidade lá de uma moto de R$50. Aí você chega para o consultor e vai explicar, cara, é inviável um custo desse de uma moto 50, você toma prejuízo, a associação está operando no negativo, por quê?
Você tem custo de boleto, você tem custo ali de sistema por item, você vai ter custo do call center da assistência 24 horas, você vai ter o custo só para fazer a gestão do administrativo. E a gestão do administrativo ali para cadastrar, cobrar evento, toda aquela parte ali, é o mesmo custo para uma moto do custo de um automóvel, que é o mesmo custo também de um caminhão. Não vai ter uma variação muito grande. E até caminhão, o custo é até menor, porque a frequência é menor. Então, na hora que você vê ali que o custo em reais, é R$20 por item ali o custo, para todos é o mesmo, mas esses custos variados, na hora que você vê lá, o custo dessa moto aqui é R$35, fixo. Não estou falando de custos variáveis. Aí você ainda tem assistência 24 horas, o guincho, a colisão que pode ter, os terceiros, a indenização. Aí na hora que você coloca isso aqui na conta, a associação ela está trabalhando no negativo. Só que aí tem muitas coisas que a gente só vê a capa, né? A gente não vê o que está lá dentro. Então, às vezes a pessoa está negando, às vezes a pessoa ela está postergando o pagamento, ela vai lá e parcela lá em 10 vezes. Então, eu acho que assim... Quem está assistindo assim e faz as coisas da maneira correta, quem age da forma certa, não tem que ter medo nenhum com a regulamentação. Porque, na verdade, agora a gente vai ter regras e vai ter assim, um direcionamento e vai ter assim, entidades supervisionando para que o mínimo, que é o que acho que quem faz o certo está fazendo, vai ser seguido. Porque é muito ruim, né, cabeça, você fazer um trabalho certinho, tal, organizado. E ser questionado, né? Ser questionado, aí chega um concorrente que está lá com um preço muito abaixo e aí ele não sabe fazer uma precificação do produto. Tem um ponto até que eu vejo, mas... Maíra, desculpa. Tem um ponto que eu vejo, por exemplo, de veículos elétricos. Aí o pessoal pega lá a tabela de uma seguradora, aí vê lá, não, a Porto Seguro está cobrando 6% de participação. Aplica lá e tá tudo certo. Do BYD, não, vou botar também 6%, não, vou botar 8% aqui para ter um pouquinho mais de margem. Mas a Porto Seguro, ela compra as peças na BYD com 40%, 50% de desconto. Então, o farol que custa 4 mil vai sair para ela lá por 2.200, entendeu? E para a associação, não, ela vai comprar por 4 mil. Então, aí eles começam, por não ter uma noção do mercado, noção de número de custo, começa a precificar de forma errada. Então, essa regulamentação, ela vem assim, para dar um norte também. O povo fala, todo ano o seguro está aumentando, mas... E as mensalidades das associações? Todo ano é o mesmo valor. A tabela não muda. Você pega a associação que tem a mesma tabela, tem 3, 4 anos. Tem gente que anos. a tabela tem 5 anos, que é a mesma tabela. Né? Gente, e não tem mágica, né? Porque os números não é mágica. O número ele é exato, né? Então, alguma coisa tem de estranho. Em algum lugar, alguém vai pagar, né? Então, de algum lugar o dinheiro vai sair. Porque essa conta não fecha. E quando a SUSEP ela entra para regulamentar e ela traz a figura do atuário para todo mundo, é para que a gente saia do mesmo lugar. Porque, na verdade, o atuário ele tem os mesmos, ele vai calcular da mesma forma. A peça para você é 4 mil, para você é 4 mil. Esse número não fecha. Então, ele não vai te dar o documento atuário, o cálculo, para você praticar o valor de R$50. Então, ele vai falar, eu não dou. O que vai acontecer? A administradora falar, então não tem como fazer esse fundo. Eu não vou fazer um fundo que não tem condição de pagamento, que o atuário não validou. Tá vendo como que a coisa começa a desencadear? Então, a própria atuário vai virar e falar, cara, você tem que sair de R$80. E é você, é todo mundo. Pode ser que você consiga com eficiência fazer 90. Isso pode variar de região para região, de público em público. Mas vou citar um nome aqui, o Henrico, da Brasil Atuarial, ele fala muito das leis dos grandes números, né? Que isso, no primeiro momento, a gente imagina que isso é uma equação que ela seja equilibrada. Não é. E o Henrique sabe disso, e ele que me ensinou isso, inclusive, tá? Que a lei dos grandes números, ela vai ter que ser aplicada em cada grupo, em cada realidade, em cada região, em cada característica daquilo que está sendo protegido. É diferente de eu falar que a proteção de um grupo que é majoritariamente de motocicletas seja o mesmo custo médio ou a mesma frequência num grupo majoritariamente de veículos de passeio, numa região determinada, numa região de interior de Minas Gerais, por exemplo, né? São coisas diferentes. E muitas vezes, e aí, né, muitas vezes não, na grande maioria das vezes, o nosso setor, por falta
de conhecimento, e não vou chamar isso de que tenha sido leviano, né? Por falta de conhecimento e de uma suposta autodefesa, que no final vira uma tragédia, mas num primeiro momento, ele acaba não conseguindo aplicar essas diferenças no seu curso final, né? Então, isso é extremamente importante, que isso também está dentro do processo de compliance, não é isso? Sim, claro. Porque ela vai ter que ajudar a enxergar isso. Sim, ela tem que ver se o Você tem lá o atuário tá... junto com... E aí ela vai perceber, o compliance vai ver, ó, o atuário está dizendo aquilo. Está se aplicando conforme o atuário disse? O preço está correspondente ao que o atuário já determinou? Porque quando a gente fala de concorrência, é sempre na mesma praça, né? Então, obviamente, eu não vou concorrer... O preço daqui não vai ser o mesmo preço do Sul, né? Ou do Nordeste. É claro que tudo ali, o atuário, ele vai olhar. Ele olha para grandes... É isso, né? É um pouco isso. Ele vai ver o índice de roubo, de furto de cada região, de eventos. A SUSEP Pode ser tem esses também dados. que ele enxergue, ó, você está conseguindo comprar direto da BYD, não é isso? Se ele tiver, vai ser uma condição. Se ele não tiver conseguindo comprar direto, ele vai para a vala comum. A conta não fecha. Sim. Você tem que saber, assim, eu acho que o que falta assim, e você vê assim, o risco que essa desinformação, a falta também de conhecimento técnico gerava para o mercado. E isso gera um puta de um problema assim, para o associado, né? Porque a gente está mexendo com o sonho da pessoa, com um bem mais valioso ali que ela tem. Às vezes a casa é financiada, a moto é própria já, entendeu? Ou também está financiada. Então a gente está lidando com o sonho das famílias brasileiras. E a gente não tinha ali uma organização e planejamento interno, isso na grande maioria das associações, até por questão de competência técnica mesmo, de ter esse estudo e ter esse planejamento financeiro, entendeu? O Calbi, quantas, às vezes, eu ouvi já pessoas recebendo salários dentro de associação lá de 20, 30 mil, e aí você vai ver ali o faturamento da base, é 150, 200 mil. Falou, cara... não vai fechar essa conta. Eu já de cara já olho, não tem como, entendeu? Porque se você não tem reserva... Você tem reserva? Não. E esses processos judiciais aí que estão sendo negados, você tá fazendo reserva? Não, não tô. Então, você uma hora você vai pagar essa conta. A pessoa, ela fica... justamente por... Não é por maldade, mas é por não ter conhecimento de gestão. Então, ela vai lá empurrando a dívida com a barriga, vai negando... Aí, do nada, vira uma bola de neve. E o que acontecia, que era de conhecimento, que alguns casos tinham no nosso segmento, era o quê? Depois que a dívida está alta, a entidade lá trocava de CNPJ, e isso é o que chamava a atenção da SUSEP, né? E aí, ela tentava ir num CNPJ, o cara já estava em outro, colocava um laranja e desaparecia. Então, isso que... É o que a gente... Até você falou no início, Calbi, eu acho que é importante dizer... essas pessoas que acabaram gerando esse movimento negativo. Essas pessoas aí que às vezes hoje até reclamam. Mas ruim. Tá achando, mas é uma coisa que a pessoa tá fazendo errado, né? E lesando a parte mais frágil que é o associado, né? Que é quem às vezes tem um bem só. Né? Às vezes é o bem da vida dele e ele que sai lesado. E é para esse olhar que a SUSEP, no fim, também olha, né? O judiciário, enfim, olha para aquela pessoa. O que eu falo assim, eu acho que a gente precisa profissionalizar o nosso mercado e eu acho que a SUSEP deixa muito esse recado para gente, né? Quando ela traz, assim, esses cargos, essas pessoas, esses programas, eu acho que ela traz isso. Olha, vamos profissionalizar, gente. Nós temos tempo, né? Vamos buscar cursos, vamos estudar, né? Você vê, a gente forma, a gente continua estudando, eu não paro, porque é o direito de 2006 não é o direito de hoje, então a gente tem que estar o tempo todo em formação. E a formação, ela pode ser de nível superior? Pode, mas não precisa necessariamente, né? A gente tem cursos. Então, assim, eu acho que é isso que a SUSEP traz, um grande recado para o nosso mercado, que é um mercado, para mim, muito próspero. Acho, de verdade, e aí é o que eu acredito mesmo, que pessoas que querem fazer o certo, que querem de verdade pagar, que querem de fato estar no mercado próspero, que vai crescer sim. Vai passar por uma dificuldade grande agora, porque é um momento de adaptação, mas o futuro é a tendência de permanecer e se consolidar, principalmente quem tem essa visão, né? E acho que é isso, e buscar conhecimento, buscar organização interna, nesse momento é muito importante entender os seus números. Porque quando eu falo de organização, é isso, sabe, né? É entender o número.
sabe? Porque às vezes a gente chega e a pessoa não entende, ela não sabe quanto que é o passivo dela, ela não consegue entender quanto que ela deve, ela não consegue porque ela não tem minimamente um preenchimento de sistema básico, sabe? E aí é isso, e aí o medo toma conta. Porque você não conhece seus números, você não conhece sua gestão, você não conhece. Chega aquela pessoa dizendo, olha, você vai perder tudo, esse negócio vai fechar, o Zé tá vindo aqui para fechar. O que a pessoa vai fazer? Pô, vou vender, pelo menos sair com um dinheirinho no meio do caminho. Então, eu acho que é isso. Eu acho que agora é isso. É entender números, entender a administradora, profissionalizar, buscar pessoas de mercado que entendam, né? E não cair nesse medo, não deixar o medo tomar conta, né? E acho que a FAM, Calbi, queria muito deixar isso aqui. Eu acho que a FAM tem um papel muito importante pela história, pela luta. Eu acho que vocês trouxeram realmente essa preocupação com os pequenos de verdade. E isso foi genuíno, né? E eu tive perto em algumas vezes, não em todas, mas presenciei essa luta, né, Breno? A gente teve algumas reuniões e a gente viu isso de verdade. E eu acho que a FAM tem que trazer isso, sabe? Deixa aqui essa mensagem de... FAM, traga esse profissionalismo, traga informação, façam mais conteúdos desses com outras pessoas, para que o mercado tenha mais informação, que as pessoas não caiam no medo, sabe? Entendam e possam, de fato, permanecer aí, que eu acho que é um mercado próspero, grande, muita oportunidade. Tá só começando. Só começando. Eu acho que isso daí que o pessoal tem que ter essa visão, que assim, os próximos 2 anos são de adequação, mas esse segmento aí, gente, ele ainda tá muito pequeno, porque a gente ainda tá falando aí que tem mais de 80 milhões de veículos desprotegidos. Que as seguradoras estão aí há 80, 100 anos aqui no Brasil e estão em 17. A gente tem 20 anos, agora que tá regulado... Eu consultei né? o Denatran, isso sábado agora, passado, né? São 120 mil veículos cadastrados nos Detrans. Não, 120 milhões. 120 milhões, é que eu falo, mil é número demais, né? Né? Então, assim, você vê que assim, o potencial do mercado, as pessoas ficam muito assim com medo e com aquela sensação de escassez, né? Vai acabar, nossa, mais associação disso, as grandes também olham, nossa, eu quero tirar todo mundo porque vai sobrar mercado para mim, mas elas não dá para atender tudo. Entendeu? Quando você está falando dessa proporção desse número. Então, tem um mercado gigante ainda para poder crescer. Tem mais fora do que dentro, Nossa senhora, gente. Dá para trabalhar a vida inteira aqui. E não vai acabar, que é o caso da Porto. A Porto Seguro está aí há 80, 90 anos fazendo trabalho. E hoje tem 6 milhões de itens. E ela é a maior seguradora do país, né? Então, só que ainda tem ali 80, 90 milhões ali que estão, ó... Na mão de ninguém. Na mão de ninguém. E acaba que nós entendemos esse público, que a seguradora não entende tanto, né? Nós construímos essa capacidade, diferente da seguradora, de entender esse público, que C&D, que de fato é peculiar, é um atendimento diferente, é um atendimento de ponta mesmo, de estar ali, de corpo a corpo, né? E nós conseguimos compreender esse mercado de uma maneira que as seguradoras não conseguiram. Então, eu acho que a gente tem um cenário enorme e as seguradoras, elas têm uma palavra que eles usam muito, que é a resiliência, que é justamente esse poder de se reinventar diante de uma norma, de se organizar, de entender um cenário catastrófico e pensar como nós vamos sair dele, como que nós vamos, né? Não é, ai meu Deus, vou desistir, vou sair correndo, vou vender tudo, acabou meu mundo, né? Não, como vamos enfrentar esse cenário? Porque é um cenário muito próspero para quem de fato está disposto a ser resiliente. Até a próxima bandeira aí que a FAM vai estar defendendo, Calbi, é uma coisa que já é aplicada já nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, que é o seguro obrigatório. Então, eu acho que assim, as seguradoras convencionais, elas não tinham ali a flexibilidade nem a forma de fazer isso rodar aqui no Brasil. Só que agora, com seguradora e associação, isso é uma coisa que dá para ser construída. Porque uma coisa é a gente ter lá 17 milhões de veículos segurados, 9 milhões de veículos protegidos por associações, dá o quê? Dá 26 milhões de veículos. O custo é esse, né? Agora, se a gente tiver 100 milhões de veículos segurados, o custo vai ser rateado, vai diminuir muito. Então, é até aquela ideia também que o governo tentou entrar com o DPVAT, né? Acabou não dando certo. Mas por que fazer só o DPVAT? Faz logo um negócio que resolve mesmo, eu acho, sabe? Breno, que nada na vida, isso é uma coisa muito pessoal, ela pode ser obrigatória, né? Mas eu acho que a responsabilidade, sim, ela tem que ser obrigatória. Dar responsabilidade no causador
para se reparar, né? E outra coisa também que não pode ser obrigatório é que essa responsabilidade, entre aspas, que hoje, principalmente na parte do caminhoneiro, tá? Porque tem uma lei aí que imputa no caminhoneiro a responsabilidade civil, né? E que ele é obrigado, num primeiro momento, a contratar do mercado de seguros. Nós tivemos na NTT, né, que é o órgão que regula isso, e que o que nós dissemos para a NTT foi claro, é que, primeiro, tem que ter a compreensão que existe um modelo dessa proteção que está alcançado pela Lei 203/2025, que já trata esse tema. Então, nós temos que reconhecer as associações, ou modelo mutualista também com essa proteção. Isso é um processo político de construção, né? Mas também nós compreendemos que a responsabilidade civil ela é obrigatória, mas a contratação é uma decisão pessoal. Por exemplo, eu acho que à medida que a gente flexibiliza, e a associação é esse fator, esse fenômeno social que permitiu as pessoas enxergarem ou terem acesso a algum tipo de proteção que não fosse a proteção securitária, ela acabou quebrando o paradigma e trouxe um monte de gente para proteção. Os números da SUSEP, que são as associações cadastradas, eu estimo que a gente deve ter aí pelo menos mais quase o dobro de associações não cadastradas, seja porque não quiseram, seja porque não acreditou, ou seja porque não sabiam. Eu tenho inúmeras associações que me ligaram depois do cadastro e disseram como é que é esse negócio e tal. Como é? Ah, não tem jeito, passou. Acho que a SUSEP vai pensar nisso, o setor vai pensar nisso, nós vamos dar oportunidade para essa turma se cadastrar. Eu estou dizendo que a proteção veicular por um ato de decisão minha, né? Hoje nós temos um número que oficialmente são quase 8 milhões de pessoas protegidas pelas associações, mas na minha visão passa de 12 ou 13 milhões de pessoas protegidas. Isso foi um ato voluntário. E principalmente aquilo que foi construído pela própria sociedade. A sociedade se organizou, a sociedade enxergou que era necessário construir um ambiente de proteção que fosse entre os pares, né? Essa é a minha visão. É porque, na verdade, a gente está falando de duas situações. Porque o DPVAT, ele tem algumas camadas ali, porque ele foi obrigatório, mas ele não cobria toda a situação da responsabilidade civil. Então, acabou que tinha o DPVAT e tinha o seguro, né? Que as pessoas precisavam ainda ter o seguro. Não estou falando do DPVAT, não. Estou falando do RCF. Isso. Aí, né? não, estou falando que o Breno... É responsabilidade civil. Agora, o que é engraçado é que quando a gente chega nos países, na Europa, igual você citou aí, né? A gente esteve lá na Suíça, a gente esteve na Ressuíce, e eles acharam muito interessante... Eles não entenderam como que no Brasil você poderia ter carro sem um seguro. Não importasse qual. Né? Então, assim, porque lá nos outros países, né, eles entendem que a responsabilidade civil ela é realmente pessoal, mas a partir do momento que eu compro que eu tenho um carro, né, e ele tem o poder, né, de lesar pessoas, assim, eu não sou obrigada a ter um determinado tipo de seguro, mas eu sou obrigada a ter pelo menos algum tipo de proteção para terceiro. Mas hoje eu tenho a responsabilidade, né? Para terceiro. Pelo menos para terceiro. Não para o meu veículo. Então, assim, isso é uma coisa interessante, porque realmente eu bato no seu carro e falo, olha, eu sinto muito, eu não tenho dinheiro. Né? Então, assim, eu fujo da minha responsabilidade civil a partir do momento que eu não tenho. E isso é interessante porque é por lei. Eu fujo da responsabilidade civil. Eu fujo de pagar, né? Eu continuo com a responsabilidade civil. Continua, mas sem a possibilidade de pagamento. Que a gente chama que é frustrar não adianta ter responsabilidade se eu não tenho dinheiro. Eu estou frustrando uma expectativa de recebimento. Né? Então, quando você chega na Europa, você chega nesses países, pelo menos a parte do terceiro é obrigatória você ter algum. E você acha que tinha que ser assim? Eu acho que é uma discussão. Eu acho que vale a pena uma discussão. Eu acho por quê? Porque ao mesmo tempo de quem é atingido, é complicado você ser atingido e falar, olha, eu sinto muito, eu bati no seu carro, mas eu não tenho, né? Pra mim, não, tudo bem. Eu bati o carro, danifiquei meu carro, não tenho seguro, né? É uma questão... Então, é uma discussões que tem que ser feita. Como existem hoje, né, discussões sobre outras camadas aí de seguro. Mas não deixa de ser interessante a gente voltar a pensar no futuro. Eu acho que a SUSEP vai voltar a discutir essa questão da obrigatoriedade civil de terceiros,
dos veículos. Que bom. Vambora? Vambora. Ô, gente, foi uma honra estar com a audiência de vocês até aqui. O papel da FAM nasce a partir dessa entrevista com a Maíra, que para mim foi ótima, tá? Esclareceu um monte de coisa. Olha que a gente ficou com muita dúvida ainda, né, Breno? Mas eu acho que a gente teve a experiência aqui de quebrar um pouquinho desse bicho papão que é a regulação. O nosso papel vai ser trazer informação tentando espantar o terror, porque tem uma turma aí que está arrumando confusão e que a gente até tem que olhar para trás e ver o que essa turma está querendo, né? Se tem gente que está abrindo seguradora e está querendo botar o terror, quem sabe cai na seguradora, tem gente querendo botar o terror porque tem administradora, quer dizer, ainda não tem porque a lei não criou nenhuma, né? Mas que está dizendo que tem e que está querendo levar para eles, aí eu vou junto com o Breno. Primeiro, calma para tomar suas decisões. Segundo, na hora que você for fazer qualquer negócio, e eu não te aconselho a fazer agora, né? Você faça uma avaliação de quem já está. Está feliz? Está satisfeito? Progrediu ou não? Seja ele em qualquer modelo. E não tome nenhuma decisão de forma precipitada. A FAM vai vir com muitos conteúdos aí para tentar te ajudar a passar por esse momento. Boa noite para todos.